Afinal, ser patriota é algo bom mesmo? Será que existe algo ético em ser patriota? Enfim, eu sou Felício Molinari e esse é o Filosofia Explica de hoje. O Filosofia Explica que não precisa de muita explicação. Já tem tempo que a palavra patriótico, ser patriota, domina a discussão política brasileira e acho que já passou da hora desse canal abordar essa questão. Afinal, ser patriótico é realmente bom? O que a filosofia diz disso? Enfim, antes de abordar a questão, já te faço até um convite. Se você tem algum tema, alguma sugestão de vídeo, você pode deixar aqui nos comentários ou ir lá no meu Instagram. A gente pode tocar uma conversa mais direta. Mas enfim, chega de papo, bora conversar sobre isso. O tema patriótico, ser patriota, não é tão recente. O ato de ser patriota ele já está presente desde a Grécia Antiga. A gente pode notar traços de patriotismo. Por exemplo, os próprios espartanos tinham esse traço de amor à pátria, né? A ideia de pátria, né? de pátrios, né? vem de um amor ao solo. A palavra pátrios, né? Do latim, vem ao solo onde se nasce. Mas esse amor à pátria não significa exatamente amor à nação, um nacionalismo. E aqui a gente já tem que fazer uma distinção. Patriotismo não é a mesma coisa que nacionalismo, embora muita gente confunda as duas coisas. Nacionalismo seria isso que dá origem, por exemplo, a um fascismo, a ideia de uma nação ser superior à outra. Então, nacionalismo é diferente de patriotismo. Vamos ter isso em mente. Nacionalismo é, por exemplo, o que aconteceu na Alemanha nazista, quando se diz que Deutschland über alles, ou a Alemanha acima de todos. Isso não é ser patriota. Quando a gente fala Alemanha acima de todos, a gente não está sendo aí patriótico no sentido alemão. Está sendo nacionalista. Então há uma confusão entre esses dois termos. Quando a gente fala que um país está acima de todos os outros, uma ideia de supremacia, aí nós não estamos mais no âmbito do patriotismo, e sim do nacionalismo. Isso tende a ser muito perigoso. Pode dar origem a correntes muito perigosas, como o nazismo alemão, ou a própria ideia do fascismo italiano. Tanto é que a própria ideia de patriotismo vem sendo e é muito criticada pela filosofia desde a modernidade. Ficou clássica, por exemplo, uma crítica feita por um pensador inglês, de um pensador chamado Samuel Johnson, que disse que o patriotismo é o refúgio dos canalhas. Essa frase ficou assim, bem conhecida. O Samuel Johnson disse que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. É claro que quando o Samuel Johnson diz isso, ele não está fazendo tanto uma crítica ao patriotismo. É mais uma crítica aos canalhas. E você vai concordar comigo, eu tenho certeza. Por quê? O que o Samuel Johnson está dizendo aqui é o seguinte. Não é difícil achar pessoas que o nome do amor à pátria tentem esconder meros interesses pessoais. Sabe, aquele político, não estou falando aqui do Bolsonaro, tá, gente? Não é, embora possa ser também. Mas tem muito político, historicamente falando, que, não, estou defendendo os interesses da pátria. Isso não só no Brasil, no mundo inteiro, que fala que está defendendo o interesse da pátria, mas na verdade só está defendendo o interesse próprio. O próprio Samuel Johnson está falando isso na Inglaterra no século XVIII. Samuel Johnson fala isso no século XVIII. Pra vocês terem ideia. Então não é algo novo. E não é só isso. Não é só o fato do patriotismo ser o último refúgio dos canalhas, que é ruim, que nos torna isso evidente. Tem algo pior ainda que faz com que o patriotismo seja tão criticado pelos filósofos. O próprio Rousseau, outro grande filósofo da modernidade, vai dizer que, olha, o patriotismo ele até pode ser bem visto, mas desde que ele não ofenda a ideia de pluralidade. E aqui a gente já começa a ter uma noção do porquê que o patriotismo ele tende a ser mal visto. Mas calma, respira, você que é patriota, respira um pouco antes de descer o dedo aqui criticando esse vídeo. Respira e continua, porque no final eu vou fazer uma outra leitura. Calma. Mas vamos lá. Tem uma outra questão que é a seguinte, como diz Rousseau. Quando nós chegamos na modernidade, na formação dos estados modernos e tudo mais, esse elemento patriótico, ele começa a ficar menor
Porque nós temos um projeto iluminista. O que seria o projeto iluminista? Não estou falando do iluminismo como período histórico não, tá, gente? Eu estou falando iluminismo como um projeto filosófico. O que seria iluminismo? Do alemão Aufklärung. Seria um projeto de que a humanidade, por meio da razão, do esclarecimento, seria organizada racionalmente. Nós poderíamos ter uma ética universal baseada na razão, na racionalidade, na razoabilidade, uma ética comunicativa. Os povos poderiam estar em paz, resolver seus conflitos racionalmente, por meio do diálogo racional. E isso faz com que a ideia de patriótico perca força. Porque nós teríamos fronteiras se nós poderíamos resolver as coisas por meio do diálogo? A ideia de uma só nação começa a ficar mais forte. Não só uma só nação, é claro que existiriam nações e pátrias, isso não tem problema. Só que a ideia de uma razão universal, ela se torna muito forte. Uma razão universal como uma razão ética universal. Em que sentido, Felício? Ora, que o que é certo aqui vai ser certo em todo lugar do mundo. Não matar é errado aqui, em todo lugar do mundo. Roubar é errado aqui, em todo lugar do mundo. Então é isso que o Kant, Immanuel Kant, o maior filósofo iluminista, vai dizer. Então por isso que a ideia de patriótico, dentro do iluminismo, vai perder muita força. Porque a ideia de uma pátria, ela vai ter sua validade, mas, mais do que a pátria, a ideia de uma ética universal vai ter mais validade. Porque o que é certo vai ser certo aqui, em qualquer lugar do mundo. Ou seja, a gente abre mão de uma relatividade moral, e isso vai flertar com uma ideia de patriotismo, pode flertar, em prol de uma moral universal, de uma ética universal. Mas a gente continua. Mas uma ideia de patriotismo vai ser resgatada dentro da ética. Existe um filósofo chamado Alasdair MacIntyre, que diz que pode ser bom. E aqui eu quero te chamar para um raciocínio. E é bem interessante. De fato, ser patriota pode ser bom, pode ser legal. Mas eu volto a dizer, patriótico não é soberania. Não é ser melhor que os outros. Não é Brasil acima de todos. Porque a ideia de Brasil acima de todos, assim como a Alemanha acima de todos, pode dar a ideia de que o Brasil é melhor do que os outros. Isso é tenebroso. O Brasil não é melhor do que ninguém. Mas também não é pior do que ninguém. Aqui eu já vou te dar uma cutucada que você que está aí me ouvindo. O Brasil não é melhor do que a Argentina, mas também não é pior do que os Estados Unidos, tá? Não abaixe, não preste continência para ninguém, tá? Se você é patriótico, não vá bater continência para ninguém que não seja Brasil. Então você não é patriota coisa nenhuma. Então ser patriótico é amar a sua pátria, sim. Isso pode ser bom, como eu vou falar daqui a pouco. Como eu vou falar ainda. Mas você não tem que desrespeitar ninguém. E sim respeitar a sua cultura, mas nunca se fechar nela mesma. Então é isso. Vamos diferenciar o que é nacionalismo, de considerar você superior a todo mundo, de patriotismo. Por que patriotismo pode ser bom? Pode ser bom no sentido de fortalecimento da cultura. Por exemplo, fortalecer a cultura popular, fortalecer a nossa cultura alimentícia, por exemplo. Mas não só isso. O MacIntyre tem um exemplo que eu acho assim muito legal dentro da sua ética das virtudes, e eu vou trazer esse exemplo para cá, que é o seguinte, e aqui eu acho que todo mundo já deve estar bravo comigo, tanto patriótico como não patriótico, mas esse é o exemplo que eu acho que é bem filosófico, que é o seguinte, nós tendemos a ser mais caridosos com quem a gente reconhece como um par. Professor, não estou entendendo. Vamos lá. Vamos supor que aconteceu um terremoto na Turquia, como acabou de acontecer. Dificilmente a gente ajuda ou ajudaria a Turquia. O Brasil ajudou, mandou forças militares para a Turquia para ajudar lá na questão do terremoto, fez seu papel como Estado soberano e foi lá. Tudo bem. Mas nós, civis, não ajudamos. Mas quando nós temos tragédias aqui no país, como as grandes enchentes, as chuvas, que normalmente no começo do ano asolam o país, nós sempre nos ajudamos. Você já reparou isso? Porque nós temos uma noção de comunidade que nos liga. E isso vem da ideia de patriótico. É engraçado, mas é bonito, assim.
Quando nós tivemos as enchentes na região de Petrópolis, foram vários os caminhões que foram lá, que foram recolhidos, de mantimentos recolhidos, que foram até lá. Na crise dos Yanomamis agora, recente, na crise humanitária, várias pessoas doaram alimentos para os Yanomamis. No crime de Mariana, da enchente, né, da destruição da barragem, várias pessoas ajudaram. Esse tipo de situação só é possível quando nós nos vemos como comuns, como pares. Então, esse sentimento de semelhante, só o sentimento patriótico pode nos proporcionar. Porque nós acabamos nos ligando mais, tendo esse sentimento afetivo, nos sentimos mais próximos com pessoas iguais. Você se sente mais tocado. Então, o MacIntyre ele vai dizer isso, que o sentimento dele, o patriótico, de comunidade, o patriotismo, ele pode ser bom nesse sentido, por reforçar esses laços de comunidade. E ao reforçar esses laços de comunidade, alguns sentimentos de cooperação, de ajuda mútua, alguns sentimentos éticos são reforçados. Então, o sentimento patriótico, ele pode ser bem visto. É claro que para isso acontecer, para que esses sentimentos éticos, fortalecimentos éticos comunitários de ajuda mútua acontecerem, nós temos que fazer do patriotismo, do amor à pátria, um reconhecimento de fato como algo bom. Não pode ser, como já nos ressaltou Samuel Johnson, o patriotismo o último refúgio dos canalhas. Não pode ser o patriotismo uma mera bandeira, como um discurso político fajuto para quem fica prestando continência aleatória. Então é preciso uma retomada do que é patriotismo de verdade, para que nós possamos, de fato, bater no peito e reconhecer no patriotismo, de fato, algo bom. Enfim, eu sou o Felício Molinari e espero que você não esteja bufando agora com esse vídeo, mas que tenha sido provocado pela filosofia. E se você gosta de filosofia e gosta de ser provocado pela filosofia, ser levado a pensar e não se ofendeu tanto com esse vídeo, te convido a se inscrever nesse canal, pois toda semana nós temos aqui vários vídeos novos para você. É isso, vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.